professores, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da nossa parte de gramática do livro, tá? Que a gente deixou para trás aí uns exercícios feitos e agora a gente precisa corrigi-los, tá bom? Então, vamos começar lá na nossa primeira parte, que é a acentuação das palavras proparoxítonas. A gente viu antes, pessoal, que as palavras elas podem ter classificações de acordo com a posição da sílaba tônica, né? Então, pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nessa parte da gramática, a gente viu que a regra é clara. Todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. E essa parte do texto vem falando só para a gente poder fazer o círculo, né? Circular justamente as palavras proparoxítonas acentuadas e a gente se certificar dessa regra, tá? Então, o número 1 é só basicamente sobre isso, de fazer justamente esse círculo nas sílabas tônicas. E nesse caso fica bem mais fácil da gente entender, porque não precisa de fazer nem força, né, gente? Porque todas essas palavras já têm acento, então não fica nem difícil da gente identificar a sílaba tônica, né? Na letra B, agora escolha 3 palavras acima e escreva-as no quadro a seguir. Depois separe essas palavras em sílabas. Então, aqui no caso, gente, é pegar algumas palavras, o texto, ele fez essas 3 sugestões aqui. Mas, na verdade, vocês poderiam ter escolhido outras palavras. No caso do livro, ele sugeriu sábado, aí separou, sábado, e é uma palavra proparoxítona. Fenômeno, também separou em sílabas, proparoxítona, e informática, também separou em sílabas e colocou ali a classificação, tá bom? A classificação vai ser igual para todas, porque todas essas palavras acima são proparoxítonas, né? Em relação à acentuação gráfica, o que essas palavras têm em comum? A regra que eu acabei de falar. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima página 46. Então, a gente tem aqui, ó, observe as figuras. Ele pede para a gente poder escrever o nome, né? Escreva o nome, retângulo, pentágono, círculo e triângulo. E depois, letra B. As palavras que você escreveu receberam acento? Sim, todas receberam acento. Retângulo, pentágono, círculo e triângulo. Por quê? Todas elas são proparoxítonas. Indique uma característica de cada figura apresentada. Então, no caso, seria uma característica de utilização na vida real, né? Então, o texto ele acabou sugerindo ali, ó, o livro sugeriu, o retângulo seria, né, uma figura que seria parecido com um campo de futebol, o pentágono ali, né, uma igreja, o círculo, moeda, enfim. Acentue as palavras a seguir. Então, aqui era só para vocês verificarem se vocês conseguiram acentuar corretamente, tá? Todas essas palavras aqui também são proparoxítonas, tá? Então, tem que saber acentuar direitinho, principalmente a gente lembrar a regra da acentuação, se é o acento agudo ou circunflexo. Para quem não lembra, o acento agudo é sempre quando o som é aberto e o acento circunflexo é quando o som é fechado. Então, por exemplo, vovó, você fala vovó, abre a boca, vovó. Agora, vovô, não, é um som fechado, tá bom? Só pra gente lembrar isso. Depois, na página 59, a gente já muda para outra parte da gramática, que vai estar falando sobre a variação linguística geográfica. A gente falou muito sobre isso, sobre todos os sotaques, né, as maneiras de falar no Brasil. Apesar de todos os brasileiros falarem a língua portuguesa, em alguns estados e algumas regiões do Brasil, a gente tem umas diferenças, né? Então, palavras que são utilizadas em alguns estados não são utilizadas em outro, né? E aqui vem falando sobre isso e principalmente, gente, é importante respeitar esse tipo de variação, porque isso é cultural, tá bom? Isso não é errado, a gente não tem que achar que nós somos só o certo porque a gente vive aqui na região sudeste, não. Isso aí é cultural, cada lugar, cada estado, cada região tem ali a sua participação cultural, então a gente tem que respeitar, tá bom? Aí na número 1 tem um trecho do texto, né?
Assunte isso, meu compadre, não é um despropósito, um burro fornido desse ser puxado pelo velho, que vem caminhando de vez em montar no bicho. Então tem as palavras aqui em negrito, que são muito características dessa região do Brasil. Então, ó, assunte, despropósito e fornido. E aí ele pede pra gente poder fazer a correlação com o significado. Então, assunte isso é a mesma coisa que preste atenção. É um despropósito, é um absurdo. E burro fornido, é um burro forte, grande, né? Letra B, você teve dificuldade em compreender essas expressões? Bom, mesmo se vocês tivessem dificuldade, a dificuldade poderia ter sido sanada se vocês abrissem o dicionário e procurassem o significado, tá bom? Então não precisa nem se desesperar. O dicionário da língua portuguesa está aí justamente para isso. Letra C, que outros termos poderiam substituir? Então, é inacreditável, veja isso, olha isso. Então, são outros termos, outras expressões que poderiam também ser usadas nesse caso, tá bom? Vamos para a página 60. Assunto, despropósito e fornido. Novamente, então são palavras que são características de variação linguística geográfica, ou seja, são expressões utilizadas em diferentes partes e regiões do nosso país. E na número 2, tem lá, por causa da variação linguística, alguns alimentos, seres e objetos recebem nomes diferentes. Então aqui, bombom no Acre não é bombom de chocolate, para eles bombom é bala, né? Para nós é bala, mas enfim. Em Pernambuco, em Alagoas ali, o nosso mosquito pernilongo, para eles é a muriçoca. E em Minas Gerais eles não falam pão francês, eles falam pão de sal. Então aqui são só uns exemplos da modificação aí de nomes de objetos e expressões que são modificadas aí em cada lugar. Na página 62, gente, isso aqui é muito pessoal, tá? Isso são a resposta de cada um, ia ser diferente. Contorne a palavra utilizada em cada região. Então, na nossa região, como todo mundo aqui vive na região sudeste, então a gente chama de menino. Piá, né, guri, a gente em outros lugares, né, guri é muito utilizado lá no Rio Grande do Sul, né, no sul. Então, estojo, penal e lapiseira. Lapiseira para mim é outra coisa, mas enfim, para nós a gente usa essa bolsinha como estojo. Amarelinha, avião e macaca, para nós aqui é amarelinha. Libélula, jacinta, helicóptero, olha, helicóptero, para nós é libélula, né? Banana nanica, banana anã, banana d'água. Eu conheço como banana d'água, né? Bolinha de gude, biloca e búrica. Para mim é bolinha de gude, mas enfim. Palavras com I, ei e ou. Então, assim, é a terminação da palavra. Essa parte do texto, gente, é só para chamar a atenção de vocês que algumas palavras, assim, a gente tem que conhecer a escrita para a gente não colocar vogais a mais, porque não tem, e nem retirar, tá? Então, a gente tem que conhecer a escrita correta da palavra. E é como eu falo sempre para os meus alunos. Poxa, professora, como que eu faço para conhecer a escrita correta das palavras? Eu não sei. Gente, olha só, é leitura, tá? Quem lê muito vai saber escrever as palavras corretamente. Então, leiam gibis, leiam coisas na internet, leiam historinhas, leiam livros. Vocês têm o livro de vocês mesmos, né? O livro de estudos, tem outros livros paradidáticos, né? Na internet tem livros online, e-books que vocês podem ler. A leitura, conforme vocês vão lendo as palavras, os textos, vocês vão adquirindo cada vez mais conhecimento, e isso é natural, não se faz nem força para isso, tá? Então, leiam sempre para adquirir mais conhecimento e adquirir mais palavras, né? Cada vez mais vocês vão conhecendo as palavras. E aqui vem, caixa, chuveiro, tesoura, tá? Então, não adianta querer tirar vogais, né? Tesoura, é tesoura, tá? E rapaz, olha lá, não é rapaz, tem gente que bota um i aí que não existe, tá? Rapaz, bandeja, não é bandeja, é bandeja, deja. E cebola, não cebola, tá? Por favor, vamos aprender a escrever certinho aí. O professor vai ditar algumas palavras, escreva empregando. Aqui no caso também é uma sugestão, porque eu não ditei para vocês, tá? Coloquei goleiro, açougue, capaz, voraz, baixa, tá? E tem algumas opções aí.
Escreva o nome dos elementos representados nas imagens a seguir. Então, ó, peixe, ameixa, besouro, morcego, queijo, vassoura. Observe os pares de palavras e risque as que estão com a escrita incorreta. Ó. Então, eficaz, sem i, ó, eficaz. Paixão, ó, cadê o i ali, ó, tá errado. Frear, não é frear, não tem i, frear. Torneira, louco e tesouro. Verbos de enunciação, ou seja, o que são verbos de enunciação? Gente, são verbos que introduzem a fala dos personagens. Então, tá lá num texto. Então, Maria disse. Disse é um verbo de enunciação. Por quê? Tá indicando no texto que um personagem vai falar alguma coisa. Então, é super fácil de identificar. Olha lá, então ele esbravejou. Prestativo, o recepcionista sugeriu. O que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então o homem respondeu, tá bom? Então era só pegar essas palavras e colocar. Quem não colocou direitinho, acerta aí, por favor. O que provoca humor na anedota? Então aqui também uma resposta pessoal. O livro também deu ali uma sugestão, tá? O hóspede achar que o vagalumes era mosquito, como achava que mosquito era lanterna. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota anunciam a fala dos personagens. E aqui era para a gente colocar as coresinhas, tá? Ó, verde, responder, indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo um questionamento. Então, vou ficar verde, azul, vermelho e amarelo, tá? Página 73, era também para a gente colocar ali, ó, assinale um X no quadradinho com o verbo de enunciação que revela a forma de falar enérgica, autoritária, né? Dando uma ordem. Então, ó, esbravejar. O que houve dessa vez, senhor? Berrou. Aqui é para só substituir, tá? Gritou, berrou, enfim. Sussurrou, falou baixinho, né? E na letra G, releia a seguir. Sugeriu e perguntou. Então, sugeriu pode ser substituído por propôs. E perguntou pode ser substituído por questionou. Página 74, 75, gente, era para pegar esse texto, eu até coloquei aqui a minha sugestão. O texto estava aqui, tá? E era para vocês depois reescreverem esse texto nas linhas lá que estava lá, para que vocês pudessem colocar em forma de falas, em forma de diálogos, utilizando travessão principalmente. Quem não conseguiu, por favor, copie certinho isso aqui. Porque, olha só, vamos verificar. Toda vez que alguém vai falar no texto, né? Por exemplo, então, Maria disse, pegue o lápis para mim. O fato dela estar falando precisa ser indicado no texto. E essa indicação, ela vem através do travessão. Tá? Aqui nesse texto aqui não estava colocando os travessões, então a gente não conseguia identificar direito quando que era a fala do personagem. Então o exercício era justamente esse, para vocês pegarem e reescreverem colocando travessão. Por favor, pausem o vídeo e copiem direitinho essa fala, todo esse texto com travessão. Por quê? Agora a gente está fazendo um exercício assim simples, mas mais à frente a gente vai falar bastante sobre travessão, sobre texto, sobre regras da escrita narrativa, principalmente na utilização da escrita ali, da produção textual, que isso tem que ser feito com muita categoria, tá? Então vamos nos acostumar a sempre quando a gente colocar uma fala no texto que vocês estão criando, sempre colocar o travessão, tá? E outra, travessão tem que pular linha. Você não pode colocar o travessão na mesma linha quando você está falando outra coisa, não. Quando você vai anunciar uma fala, a fala tem que ser no parágrafo abaixo, tá? Então tem que pular a linha e dar o parágrafo, tá? Ali tá mostrando bem isso.